Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da nossa vida, meus irmãos? Por que nós existimos? Para que nós existimos? Por que nós estamos aqui? Por que nós viemos a este mundo? Qual é a nossa missão neste mundo? Será que nós existimos por força do acaso? Por consequência, talvez, de uma atitude não planejada? Ou será que nós existimos porque fomos pensados, fomos desejados, fomos projetados, sonhados, amados? E por isso temos uma missão específica no mundo. O que vocês acham? Nós todos deveríamos ter a certeza de qual é a nossa missão no mundo. O que nós devemos fazer? Para que viemos? O que estamos fazendo aqui? E para isso nós precisamos ter consciente em nossa vida a certeza de qual é o sentido da nossa vida. Se você nunca se perguntou, você que está aqui, você que está em casa também, se você nunca se perguntou qual é o sentido da nossa vida, qual é o sentido da minha vida, faça essa pergunta hoje. Faça essa pergunta agora. Sem dúvida alguma, eu já vou dizer para você no início desta homilia, sem dúvida alguma, sem sombra de dúvida, pautado no Evangelho, baseado na Palavra de Deus, baseado no Evangelho, eu digo a você, sem dúvida alguma, o sentido da nossa vida, a razão de ser da nossa existência, o sentido único, verdadeiro da nossa vida é amar, é servir. Quem não compreendeu até hoje que o sentido da vida é amar, que o sentido da vida é servir, ainda não compreendeu para que veio e o que está fazendo neste mundo, nesta vida. Primeiro, nós não somos consequências do acaso ou de uma atitude não planejada, não sonhada, não desejada. Nós somos projeto de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos desejados por Deus, fomos sonhados por Deus, pensados por Deus. Como dizem por aí, né? Fomos desenhados por Deus, por dentro e por fora. E o que justifica que nós somos escolhidos, chamados e que temos uma missão específica no mundo é que nós somos específicos no mundo. Não existe nenhuma pessoa repetida. As pessoas não são feitas em série. As pessoas não são feitas em lotes. As pessoas são feitas individualmente. As pessoas são desejadas por Deus individualmente. Não existe ninguém, nós sabemos disso, biologicamente falando, né? Que não existe nenhuma pessoa igual a outra no mundo. Não existe. Por isso, nós já temos a certeza de que Deus nos pensou. Deus pensou em você. Deus desejou você. Deus quis você. Deus me quis. Deus me pensou. Deus me desejou. Talvez nós nunca sejamos exatamente aquilo que Deus pensou. Porque quando Deus me pensou para a santidade, Deus me pensou para uma vida justa, Deus me pensou para uma vida honesta, Deus me pensou para ser o melhor. E me deu a oportunidade da vida para que eu cumprisse isso, para que eu cumprisse aquilo para o qual eu fui criado. Se eu consigo ou não, aí já é uma questão minha.
mas Deus me pensou, Deus pensou você da mesma forma. Para a felicidade, para o amor, para a santidade, para a realização pessoal. Deus não criou ninguém para ser frustrado, para ser triste, para ser deprimido. Deus nos criou para a nossa realização pessoal. E a nossa realização pessoal não acontece de outra forma que não seja através do amor, através do serviço. Só é realizado quem aprende a servir. Só é feliz quem aprende a servir e amar. Só consegue chegar à santidade quem consegue servir. Só consegue ser bom quem consegue servir. Só consegue ser feliz, ser realizado pessoalmente, na essência, na alma, na natureza. Só consegue ser feliz e realizado a pessoa que sabe servir. Não tenham dúvida disso. Eu estou dizendo isso porque esta é uma grande verdade revelada pelo Evangelho de hoje. O que acontece no Evangelho de hoje? Jesus está atravessando uma certa região e, atravessando aquela região, indo pelo caminho, Jesus faz o possível para que as pessoas não saibam que ele está passando por ali, porque ele está tendo um momento pedagógico, um momento específico com os seus discípulos. Jesus está ali com o seu grupo pequeno. É algo bem particular, é algo bem pessoal. Não é uma coisa para o povão. Ele está ensinando algo bem particular. Ele está ensinando para a igreja. É para a igreja que Jesus está revelando para que veio e qual é o sentido da vida dele. Ele está dizendo para aquele grupo pequeno dos discípulos, para a igreja, ele está dizendo qual é o sentido da vida dele, por que ele foi sonhado, por que ele foi pensado, por que ele foi projetado, e por que ele veio e para que ele veio. Jesus está dizendo para os discípulos naquele caminho qual é o sentido da sua vida, a vida dele, de Jesus. E o que é que Jesus está dizendo lá? Preste atenção. Jesus está dizendo para os discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, ele vai ser preso, vai ser torturado, vai morrer, mas no terceiro dia vai ressuscitar. E qual é a reação dos discípulos? Não compreender e não aceitar. Os discípulos não estavam aceitando. Aliás, Jesus já vinha fazendo essa catequese, já estava fazendo essa catequese aí umas 2 semanas ou 3. Domingo passado, por exemplo, nós vimos que Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro também teve uma atitude de quem não aceitava e não compreendia o que Jesus estava dizendo, quando Jesus falou a mesma coisa, que ia morrer e ressuscitar. Os discípulos não estavam aceitando. Por que os discípulos não estavam aceitando? Porque o coração dos discípulos, meus irmãos, infelizmente, o coração dos discípulos ainda não havia sido curado. A verdadeira conversão, o verdadeiro encontro com Deus no coração dos discípulos ainda não havia acontecido. Isso só vai acontecer quando? Depois da Páscoa. Só com a Páscoa de Jesus é que acontece a verdadeira conversão dos discípulos. Mas tudo bem, voltemos à nossa reflexão. Então os discípulos não estavam aceitando. Por quê? Porque o coração dos discípulos estava, como diz a leitura de São Tiago hoje, iluminados pela sabedoria de baixo, pelas intrigas, pelas divisões, pelos maus sentimentos. Eles não estavam aceitando aquilo, porque não era concebível para os discípulos uma pessoa que fosse Deus, que fosse Senhor, como Jesus, que veio para salvar o mundo, para salvar a sociedade, para transformar a vida de todos, fosse ser entregue nas mãos dos homens e morrer. Era contraditório. Mas o que eles não haviam compreendido, de fato,
é que Jesus estava dizendo o sentido da vida dele, o motivo dele ter vindo, o verdadeiro sentido da vida de Jesus, da sua missão, era o quê? Servir. Ele veio para dar a vida. Ele veio para dar a vida. Este era o sentido da vida de Jesus. Veio para dar a vida. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, Jesus veio para dar a vida. Este era o sentido da vida do Senhor. E era disso que ele estava falando para aquele grupo pequeno, para a igreja. Mas aí o que acontece? Não sei exatamente como, mas Jesus se retirou. E os discípulos meio que caminharam sozinhos uma certa parte do caminho. Depois o evangelista Marcos vai dizer que quando eles estavam em casa, Jesus se voltou para eles e perguntou: o que vocês vinham conversando pelo caminho? Né? Está lá no evangelho. O que vocês estavam conversando pelo caminho? E como é que Marcos diz? Eles fizeram o quê? Eles ficaram calados, não responderam nada. Por que eles não responderam nada? Porque eles começaram a entender que eles estavam falando coisas erradas. E Jesus, quando pergunta para eles, eles não respondem por quê? O evangelista é quem responde. Diz que eles não responderam nada porque pelo caminho eles vinham discutindo, o grupo dos discípulos, aquele grupo pequeno dos 12, pelo caminho estavam discutindo quem deles era o mais importante. Quem deles era o maior. O grupo dos discípulos do Senhor estavam discutindo entre si para ver quem era o mais importante. E aí Jesus, que há pouco no caminho, no mesmo caminho, havia ensinado para eles e dito qual era o sentido da sua vida. O sentido da sua vida era entregar-se e até mesmo morrer na mão dos homens para depois ressuscitar e salvar os homens. A maior atitude, o maior gesto de humildade, de entrega, de amor, de serviço, foi dada e ensinada pelo próprio Deus. Jesus, antes de morrer, antes de se entregar, antes de ressuscitar, ensinou isso várias vezes. Pode olhar no Evangelho, ele falou várias vezes: eu vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu vou ser entregue, eu vou morrer, eu vou sofrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ou seja, isso se não é entrega, isso se não é serviço, isso se não é doação, é o quê? É por isso, meus irmãos, que eu estou dizendo para vocês: não existe outro sentido da nossa vida que não seja amar e servir. Sabe por quê? Porque o sentido da vida do próprio Deus e Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, foi justamente amar e servir. O sentido da vida de Jesus foi servir. O sentido da vida de Jesus foi amar. O sentido da vida de Jesus foi se entregar pelos outros. É exatamente por isso que nós podemos dizer isso como doutrina, como verdade de fé, para nós cristãos, para nós católicos, para nós povo de Deus, que temos fé e que acreditamos, o sentido da nossa vida é doar-se, é se entregar, porque assim foi com o nosso Deus. Ele fez isso. Ele se entregou o máximo que pôde. Ele se rebaixou o máximo que pôde. Ele se humilhou o máximo que pôde. Repito, se o sentido da vida do nosso Deus, do Senhor da nossa vida, do nosso Salvador, é entregar-se, é amar, é servir, qual seria então outro sentido que nos faria felizes? Qual seria outro sentido para a minha vida, para a sua vida, que nos levaria a viver aquilo para o qual nós de fato viemos, que Deus sonhou e pensou para mim e para você? Não existe outro sentido. O sentido da nossa vida é amar.
o sentido da nossa vida é servir. Nós só seremos plenamente realizados. Nós só seremos plenamente felizes. Nós só alcançaremos a verdadeira realização pessoal se nós aprendermos a amar como Deus amou, a servir como Deus serviu. Não adianta. Não é o poder, não é o ter, não é o ser, não são as riquezas, as posses, as posições na vida que faz as pessoas felizes e realizadas, não é. Claro que nós podemos crescer, e crescer muito, profissionalmente, né? De várias formas na vida, podemos crescer e devemos fazer isso, porque o potencial que Deus nos deu é justamente para que a gente desenvolva. Mas o que nós não podemos esquecer, principalmente nós cristãos e católicos, não podemos esquecer, é que todo o potencial que Deus nos deu, aqui é que está o segredo para os cristãos, para quem é católico, para quem comunga, para quem é batizado, para quem tem fé. O potencial que Deus nos deu para crescer, para fazer as coisas acontecerem, para realizar muitas coisas nesse mundo, deve ser sempre em vista do bem dos outros, do bem das pessoas próximas a nós. Não uma realização pessoal no sentido de que eu tenho que me satisfazer, no sentido de que eu tenho que crescer, eu tenho que enriquecer, eu tenho que possuir, eu tenho que ser, não no sentido possessivo, entende? Mas tudo que nós conseguirmos fazer nessa vida, tudo que nós conseguirmos ser nessa vida, seja para o bem das pessoas que estiverem próximas a nós, para o bem do outro, para o bem do próximo, porque só assim seremos realizados. A pessoa pode ser a mais rica do mundo, mais poderosa do mundo, se ela não entender que tudo que ela é e que ela tem deve ser para servir e amar, ela vai morrer triste, deprimida. Não vai ser feliz. A gente vê muitas pessoas, quantos e quantos e quantos poderosos e ricos morrem tristes, deprimidos. Por isso, meus irmãos, repito, o sentido da nossa vida é amar e servir. Os discípulos estavam equivocados, discutindo quem era o maior, o mais importante. Portanto, nós como igreja devemos observar isso, levar em conta e olhar para dentro de nós e pensar: nós devemos aprender com Jesus, que pelo caminho ensinou qual era o sentido da vida dele. E não fazer como os apóstolos, querendo assumir os melhores lugares, as melhores posturas. Os apóstolos chegaram à santidade. Os apóstolos todos chegaram à santidade. Se tornaram homens de Deus, homens de fé, deram a vida, né? Deram a vida. Mas houve um processo de conversão, entende? Houve um processo de conversão. E o que acontece na vida dos apóstolos hoje é justamente o momento em que depois eles se deparam com a verdade. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz: quem não se fizer humilde, quem não se fizer pequeno, quem quiser ser grande, quem quiser ser o maior, vocês não estão querendo ser o maior? Vocês não estão querendo ser grandes, ser importantes? Então, quem quiser ser o maior, seja o menor de todos, seja aquele que serve a todos. No reino de Deus, o maior é aquele que tem maior capacidade de servir. No reino de Deus, o maior é aquele que tem maior capacidade de amar. Por isso eu quero concluir dizendo para você: ame mais, abrace mais, faça mais as pessoas felizes. Você tem uma razão pela qual você acorda cedo? Você tem uma razão pela qual você precisa acordar cedo para ir trabalhar, para ir viver a vida? Tem alguém que espera você acordar? Tem alguém que depende de você? Tem alguém que depende do seu esforço? Tem alguém que depende do seu sorriso?
Quais são as razões que nós temos pelas quais nós nos esforçamos todos os dias? A gente precisa viver, a gente precisa trabalhar. A gente só vive se a gente tem uma razão. Se a gente não tem uma razão, uma motivação especial, a gente não vive. Nós só existimos, nós só vivemos, nós só nos esforçamos, nós só trabalhamos, nós só acordamos cedo, nós só vamos à luta todos os dias da nossa vida, porque nós temos uma razão que nos impulsiona a isso. Se não houver razão nenhuma, então não tem sentido viver. Viver é ter uma razão ou razões, e a nossa razão deve ser servir. A quem você serve? Teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, tua mãe, teu pai, tua avó? Não sei. Tem alguém na vida que depende de você? Sirva. Sirva com amor, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Sirva ao teu próximo. Sirva a pessoa que precisa de você. Dê sabor à vida dos outros. Faça quem está ao teu lado ser mais feliz. Isso vai fazer você ser uma pessoa realizada. Somente isso vai fazer você ser uma pessoa realizada, se você tiver a capacidade de servir, de amar. Porque isso se transforma em realização interior. A realização pessoal não é exterior, não são bens, status, posições. A realização pessoal da nossa vida é interior, é na alma. E a gente só consegue isso se a gente amar, se a gente servir. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou aos apóstolos no caminho e ensina a cada um de nós nesta sagrada liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.